Uma estranha sonolência acompanha Amanda Gades o tempo inteiro. Visões assustadoras a atormentam. Todos os dias, Amanda tenta viver uma vida normal, mas sem explicação, seu corpo cai no chão repentinamente e ela entra em um sono profundo. Ela passou a infância sozinha em um pequeno quarto da prisão. Seu pai tinha medo de que ela caísse no sono novamente nas escadas, ou em outras situações perigosas. Então, decidiu tentar cuidar dela. Amanda tinha uma percepção distorcida e invertida das coisas. Seus olhos vigiavam absolutamente tudo o que acontecia ao seu redor. E quando se sentia fraca, as vozes e os delírios voltavam. Ela tentava buscar abrigo na família quando sentia medo. No entanto, sua mãe religiosa escolheu fugir e abandonar a filha, pois acreditava que a condição de sua filha era na verdade uma maldição. Seu pai ainda garantia sua segurança, mas o afeto familiar foi gradualmente se desgastando até se tornar silencioso e isolado. Com o tempo, Amanda aprendeu a se calar na hora certa e fechar os olhos para coisas que não existem. Mas os delírios ainda estavam ali, por mais que ela tentasse ignorar. Ela era incapaz de controlar suas perdas de consciência. Isso ainda assustava seu pai, pois Amanda nunca havia sido curada. A noção de tempo de Amanda também havia se distorcido. Ela observava o mundo exterior através da pequena janela da prisão, e mesmo as mudanças nesse pequeno recorte do céu também se fragmentavam em pedaços ambíguos. Um grupo cuidava dos prisioneiros mais perigosos e valiosos para pesquisas. Esses prisioneiros, assim como seus pequenos movimentos, eram discretamente observados pelos olhos de Amanda, uma pequena criança frágil. Transações secretas, objetos do mundo exterior e os crimes cometidos por cada um deles. Essa observação continuou até que ela recebeu um presente especial de um dos prisioneiros perigosos. Uma simples caixa óptica de espiar, em que a cena da rua mudava delicadamente com o ajuste dos dedos. Amanda fez amizade com Dogma, uma prisioneira famosa por sua força e brutalidade, estudada pela ciência por ser um caso raro. Apesar da sua reputação assustadora, ela falava com Amanda de maneira calma, respondendo suas perguntas e descrevendo em detalhes sua vida nos campos. Naquele momento, Amanda tinha certeza de que desejava uma vida tão comum assim, todos os dias e noites no futuro. À medida que o estudo foi sendo realizado, Dogma foi condenada à forca. Durante uma de suas recaídas, Amanda teve uma visão. Figuras encapuzadas com pingentes de olhos felinos apareceram diante dela, provando que suas alucinações eram reais. Ao despertar, já fazia parte de um grupo chamado Exilados. Viver escondida dos olhares a deixava feliz, mas os rituais e crenças desse grupo a deixavam inquieta. Dogma fugiu em uma manhã, deixando apenas uma breve mensagem para Amanda. Essa foi a segunda vez que um parente próximo se separou dela por causa de uma fé profunda. Amanda sentia repulsa por essas coisas e estava determinada a realizar tudo o que desejava. Por muito tempo depois disso, ela começou a realizar suas exposições, a maioria relacionada a e pesadelos, para coletar algumas informações necessárias, e foi apreciada por seu mentor, chamada Lerox. Isso a deu fama e notoriedade, por isso Amanda Gades foi convidada para participar de um novo jogo. Marcus Thorne foi criado nos lugares mais violentos e sem regras da Inglaterra, onde somente os fortes sobreviviam. Apesar do ambiente em que vivia, ele demonstrava compaixão ao compartilhar comida com seus oponentes derrotados. Seu talento notável levou a comitiva de um nobre a convidar Thorne para o rico estabelecimento de seu patrão, oferecendo uma grande quantia de fortuna para os negócios esportivos. Alguns dias depois, Thorne apareceu em um salão de bilhar com sua máscara de leão e encontrou-se com um nobre chamado Sr. Mercato para aceitar o acordo de se tornar seu aluno. Em certo ponto, as tacadas calculistas de Thorne na mesa o ajudaram a derrotar todos os seus adversários, tornando-se o primeiro do quarteto diante de seus parceiros, gerando muita riqueza para seu professor. Thorne tinha muitos amigos apoiadores que admiravam suas habilidades, mas a maioria deles eram falsos e tinham inveja dele. No entanto, por causa dos elogios de seu professor, que via Thorne como filho, eles engoliram
engoliram sua frustração e não ousaram falar nada. Thorne tinha um ego que parecia gostar de estar no centro das atenções e ficou conhecido como um rei irrefutável. Sem que Thorne soubesse, seu pai, Witchtaker, registrava suas trajetórias de tacadas durante algumas partidas e as usava para analisar e refinar sua teoria da física. Na mente dele, outra criança estava nascendo ao mesmo tempo que Thorne. Enquanto pesquisadores tentavam encontrar contra-exemplos, o cientista Witchtaker apresentou sua teoria do demônio de Maxwell, coisa que seu professor quis dar uma chance. No entanto, o interesse do público começou a mudar, então Mercato substituiu o bilhar pelo snooker. Um novo desafio foi proposto a Thorne e ele aceitou, porém, pela primeira vez, ele perdeu em um jogo. A derrota doeu profundamente, não apenas como uma perda, mas como um golpe em seu profundo orgulho. Quando Thorne teve a chance de revidar, tudo começou a ficar estranho. O chão começou a tremer e misteriosamente o salão de bilhar desabou, resultando na morte dos jogadores. Thorne perdeu sua consciência e ficou gravemente ferido, e foi relatado como desaparecido dos destroços logo depois. Com o tempo, Witchtaker, obcecado com o demônio de Maxwell, levou o corpo do filho ao laboratório. Ele conduziu experimentos para reviver Thorne, utilizando seus antigos rascunhos, mas nenhum desses modelos parecia funcionar. Até que por fim, Witchtaker acrescentou elementos ocultistas a Thorne, modificando seus planos iniciais. Algumas horas depois, Thorne se levanta e descobre que está unido ao demônio de Maxwell, uma fusão de sua alma, transformando-se em um tacador demoníaco. Pouco após o renascimento, ele começou a alucinar e ver a cabeça de seu pai como se fosse uma bola de bilhar, e sem pensar duas vezes, a esmagou sobre a mesa. Ephraim Rees era um artista de acrobacias, fazia números extremamente arriscados. Ele participou de um desafio que o colocou em destaque, assumindo o lugar de um outro mágico um dia famoso. Ephraim recebeu aplausos, e por um breve momento sentiu o verdadeiro sabor da fama. Mas a sua boa sorte durou pouco. Durante uma apresentação de alto risco, um acidente aconteceu. Uma placa de aço do palco quebrou e atingiu seu crânio. Ephraim sobreviveu, mas fragmentos de metal ficaram em seu cérebro, deixando ele com uma amnésia. Ele passou a ser atormentado por alguns flashes e lapsos de memória, então já não podia mais confiar em si mesmo para realizar os números que o tornaram famoso. Ephraim foi obrigado a deixar os palcos. Seu amigo disse para que ele oferecesse conselhos sobre escapologia em troca de dinheiro. Ephraim então começou a viver de uma forma mais simples. Isso não lhe trouxe muito, mas garantiu uma vida estável. Com o tempo, porém, suas perdas de memória pioraram e sua personalidade mudou por completo. As pessoas perceberam que ele era incapaz de se lembrar e se aproveitaram dele. Devedores começaram a dizer que já lhe pagaram e ele se esqueceu, o que era mentira. Alguns ameaçavam e outros até mesmo cometiam roubos. A polícia começou a visitá-lo constantemente, questionando sobre o dinheiro desaparecido e os acontecimentos estranhos, o que deixou Ephraim paranoico, acreditando que todos estavam contra ele. Seus medos se provaram justificados. Um dia, Ephraim voltou para casa e encontrou estranhos vivendo descaradamente em sua residência. Esses intrusos remexiam em seus adereços de escapologia, folheavam seus livros de contas e até mesmo saqueavam seu cofre. A essa altura, Ephraim já tinha perdido completamente a noção de quanto dinheiro ainda tinha. Além disso, o acorrentavam sempre que saíam, deixando ele preso até retornarem. Ninguém conseguiu explicar por que esses homens eram tão obcecados com a arte de fuga, mas essa fixação deu a Ephraim a chance de se vingar. Quando mais uma vez eles entraram na célula de tortura aquática que ele usava em seus números, Ephraim trancou a trava secreta pelo lado de fora. Ele os assistiu enquanto eles batiam no vidro, em desespero, e se afogavam, quase como se fosse um de seus espetáculos. Ephraim finalmente estava livre daqueles intrusos. Mas sua história não terminou aí. Durante uma consulta, um devedor pagou sua dívida com um lote de incenso, dizendo que o mesmo era capaz de restaurar todas as memórias. Ephraim permaneceu cético, porém flexível, pois estava desesperado, então decidiu aceitar. Quando o cheiro entrou pelas suas narinas, sua mente clareou de repente. Todas as suas memórias voltaram como um relâmpago. Surpreso, correu até seu depósito. Lá, viu corpos sem vida, com rostos familiares e estranhos ao mesmo tempo. Aqueles que ele havia afogado eram mesmo desconhecidos? Foi como se sua mente tivesse sido dividida em duas. Então, Ephraim decidiu partir para vocês sabem onde.
Valentina Yaga Vasilieva nasceu em uma família amorosa, porém pobre, onde a harmonia e a alegria superavam a falta de bens materiais. Sua infância foi marcada por gambiarras. Ela tinha um raro talento para transformar sucatas em enfeites, que vendia no mercado para ajudar sua família. Para Valentina, a pobreza era apenas uma mancha em uma vida que, de resto, era perfeita. Durante sua juventude, Valentina foi raramente diagnosticada com um sintoma desconhecido. Os médicos não conseguiam explicar essas aflições que afetavam seu crescimento, e eles recomendaram novas internações. Toffler Vasily, pai de Valentina, era viciado em jogos de azar. Após perder tudo em um jogo manipulado, uma gangue zombou incansavelmente de sua derrota no cassino clandestino. Ao voltar para casa, Toffler recebeu um bilhete ameaçador sobre sua dívida. Toffler tinha 7 dias para pagar, ou então fariam algo terrível com ele. Em desespero, tomou uma péssima decisão. Para resolver o problema por conta própria, decidiu vender 9 de seus filhos e manteve apenas a filha mais velha para pagar a dívida. Sua esposa, Nadia Vasilieva, tentou impedir que levassem as crianças, mas falhou. Isso mergulhou Valentina em um poço de depressão, obrigada a assistir todos os seus irmãos que amava serem levados por estranhos maldosos. Valentina lutava para sustentar o que restava de sua família com os ganhos das vendas, mas nunca era o suficiente. Em uma noite, alguém estranho usando um capuz lhe ofereceu uma pedra preciosa da cor vermelha. Exausta e desesperada, Valentina aceitou o sinistro presente. A pedra vermelha puxava sua alma para algo misterioso, sem que ela soubesse das consequências de possuir uma pedra mágica que amaldiçoou toda sua família. Então veio a fome, que matou milhares de pessoas, enquanto tumultos explodiam em sua cidade natal. Naquela noite, invasores entraram na casa de Vasiliev. Eram figuras com rostos familiares, dominadas pela raiva e pela possessão. Enquanto Nadia escondia sua filha em um armário de madeira, Valentina, apavorada, viu os invasores arrastarem sua mãe para a rua e executá-la. Ela nunca esqueceu as últimas palavras de sua mãe: encontre aquele lar que um dia foi feliz. Os anos se passaram e rumores diziam que uma sequestradora corcunda aparecia apenas sob a lua vermelha. Ela oferecia doces às crianças, conduzindo-as suavemente até a lua, ainda procurando, ainda perseguindo o calor de um lar desaparecido. As autoridades tentaram encontrar pistas sobre os vários desaparecimentos das crianças, mas sem sucesso. Um dia, Valentina encontrou um envelope escondido dentro de uma cesta envelhecida de mercadorias não vendidas. Dentro havia apenas uma folha de papel. Não trazia nenhum nome, apenas uma estranha canção infantil e um endereço. Sem hesitar, ela arrumou seus pertences e partiu.